A tradição védica ela é dividida em três formas de escrita, basicamente, né? Bem basicamente. Os Vedas em si contêm no seu final textos de difícil acesso, de difícil entendimento, que são as Upanishads. A Bhagavad Gita fala sobre o mesmo tema das Upanishads, mas de uma forma mais detalhada, com mais fácil entendimento e tratando de problemas da vida mesmo, da vida diária. E temos um conjunto de histórias, Mahabharata, Ramayana, Bhagavatam, são muitas e muitas e muitas histórias que vêm ilustrar esse conhecimento mais difícil de ser entendido. Muitas vezes na Índia, as pessoas não conhecem Upanishads, elas não conhecem Bhagavad Gita, só de nome, mas é alguma coisa muito difícil. Mas as histórias, elas pontuam a vida de todo mundo. E a gente acaba dando uma solução para a própria vida por causa das histórias, das ilustrações, da complexidade humana, dos problemas. E como Rama resolveu, Krishna resolveu, Arjuna resolveu, eu vou tentar resolver também na minha vida. Eu vou começar a contar uma história que é muito conhecida e significativa na tradição védica. Existe um diálogo muito interessante que é conhecido na Bhagavad Gita. A guerra que aconteceu, que é contada no Mahabharata e que é o início da Bhagavad Gita, é uma guerra que aconteceu com dois lados, evidentemente, mas que dois lados que são parentes, são conhecidos, são amigos e são parentes. De um lado, nós temos Arjuna e os irmãos. Do outro lado, nós temos Duryodhana, seus irmãos, aliados. Um desses aliados é um personagem chamado, uma pessoa mais ainda, chamado Karna. Karna foi uma pessoa cuja mãe era uma princesa, Kunti Devi. E essa Kunti, anos depois, se tornou a mãe dos Pandavas, de Arjuna e dos seus irmãos. Mas Karna estava do lado de lá, em oposição aos seus irmãos, sem saber realmente quem eram irmãos. Karna, um dia antes da guerra, ele descobre que os seus oponentes são seus irmãos e que ele era o filho mais velho. E pede que não seja contado para os irmãos, de forma que a guerra possa realmente acontecer como guerra. Porque ele sabe que o irmão seguinte dele, que é o mais velho dos 5, não conseguiria lutar contra ele. E ele queria que ele se mantivesse na posição de inimigo. Naquele um dia antes da guerra começar, ele foi visitado pela mãe dele, em que ele não sabia que era mãe. A vida inteira ele quis descobrir quem é a minha mãe verdadeira, mas ele não sabia. A mãe, devido às circunstâncias em que ele nasceu, conta a história, nasceu de um mantra. Foi dado a ela um mantra em que você pode ter um filho de qualquer ser especial. E uma manhã ela olha para o céu e para o sol, na manhã, nascendo aquela bola dourada e diz: eu queria ter um filho do sol. E ela fica grávida do sol, tem um filho com o sol. E nasce esse menino lindo, brilhante, guerreiro, Karna. Mas ela fica tão envergonhada e pensando de qual seria a crítica da sociedade, que ela pega esse menino, que nasceu todo lindo e brilhante e com uma armadura até mesmo, coloca numa caixinha, no rio,
E lá vai ele, com joias dentro da caixa e um bilhete. Quem encontrar essa criança, que cuide bem dele, com todo carinho. E lá vai o menino com as joias. Quem encontra essa criança é um chefe dos charreteiros que cuida de carros, de ferragens, cuja esposa não tinha filhos. E ele pega a criança, leva, e essa criança é tratada com todo carinho e amor, porque é aquela criança tão esperada. Ela é cuidada com todo o amor. A mãe não é a mãe verdadeira, mas para ela é como se fosse. Ele é cuidado com todo o amor. Mas ele, a vida inteira, é revoltado. A vida inteira ele fica pensando que eu não sou charreteiro, eu não sou dessa comunidade, eu sou um guerreiro, eu quero encontrar as pessoas iguais a mim, eu quero ser um guerreiro. Ele tenta. Ninguém quer aceitá-lo, porque ele nasceu numa comunidade que não é de guerreiros. Um belo dia, ele encontra um grande mestre e, não querendo dizer qual é a origem dele, de fato, ele diz: eu sou um Brahmane, eu sou filho de pessoas que são estudiosas, por favor, me ensine. E vai estudar. Só que, um belo dia, o mestre descobre que é uma grande mentira e o amaldiçoa. No dia que você mais precisar desse conhecimento das armas, você não vai ter acesso, vai esquecer. E ele vai embora. E num belo dia, ele encontra esses guerreiros todos que estavam numa disputa de um ensinamento, tinham sido ensinados sobre as armas e estão mostrando as suas capacidades. Ele quer também entrar ali e mostrar como ele é grande, não o aceitam, mas Duryodhana aceita. E ele então coroa esse cara como um senhor de terras, dá a ele um título e ele então agora se sente grande. O que acontece é que Karna vende a sua alma para Duryodhana. Porque Duryodhana foi a pessoa que deu a ele um status de importância que ninguém mais deu. Ele então, mesmo sabendo que Duryodhana estava fazendo coisas completamente inadequadas, ele dizia: mas será, Duryodhana, que isto é certo? E Duryodhana dizia: tudo bem, é assim que eu quero. Ele se calava e não falava sobre o dharma, o correto, que ele sabia o que era. Assim correu a vida dele inteirinha. Sofrendo com isso também, mas sempre cedendo, porque Duryodhana me acolheu. Paralelo a isso, nós temos Krishna. Krishna é uma encarnação do divino e que veio ali, tomou um nascimento também muito conturbado para organizar o certo e o errado, o dharma e o adharma naquela época. No próximo vídeo, então, a história especial de um personagem que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é Krishna, a história de Krishna.